Umbral aguarda os assassinos do cachorro-orelha. Alguns acontecimentos passam pelas notícias como vento. Outros atravessam o noticiário e se instalam no coração coletivo como um peso difícil de explicar. O caso do cachorro-orelha não é apenas mais uma tragédia. Ele é um divisor de águas, porque quando um ser indefeso sofre por crueldade, algo se rompe, não só fora, mas dentro de nós. Muita gente tentou seguir a vida normalmente depois dessa notícia. Outros sentiram indignação, outros sentiram revolta. E muitos sentiram algo ainda mais profundo, um silêncio pesado daqueles que não pedem palavras, mas pedem verdade. E é exatamente por isso que este vídeo existe. Não estamos aqui para explorar dor, não estamos aqui para criar sensacionalismo, e muito menos para alimentar ódio. Estamos aqui para falar de consciência, porque existe uma tentativa muito comum, quase automática, de aliviar o peso desses acontecimentos com frases prontas. Eram jovens, eram crianças, não tinham noção. Mas a espiritualidade não trabalha com frases que aliviam a culpa humana. Ela trabalha com verdade vibracional. A espiritualidade não pergunta a idade do corpo. Ela observa o grau de consciência do espírito no momento do ato. E quando existe consciência do que se está fazendo, existe responsabilidade espiritual. Simples assim. Não importa se o corpo tem 15, 16 ou 50 anos. Quando alguém sabe que está causando dor, quando percebe o sofrimento do outro, quando poderia parar e ainda assim continua, aquilo deixa de ser brincadeira, deixa de ser impulso, deixa de ser ignorância. Aquilo se torna escolha, e toda escolha consciente gera consequência espiritual. Este vídeo não vai suavizar isso, porque suavizar a lei espiritual é desrespeitar a própria vida. O que aconteceu com o cachorro-orelha não foi um acidente do destino, não foi um mal-entendido, não foi algo inevitável. Foi um encontro entre um ser indefeso e a decisão consciente de ferir. E é exatamente aí que a espiritualidade observa com atenção máxima. Animais não entendem sadismo, não entendem prazer na dor, não entendem crueldade gratuita. Eles vivem pela confiança básica na vida. Quando alguém rompe essa confiança por violência, não está apenas ferindo um corpo físico, está rompendo um princípio espiritual fundamental, o respeito à inocência. Por isso, este caso comoveu tanta gente. Não é só empatia com um cachorro, é o reconhecimento inconsciente de que algo muito sério foi ultrapassado. E aqui precisamos ser claros, maduros e responsáveis. Não estamos falando de punição humana, de vingança ou de linchamento moral. Estamos falando de lei espiritual. Lei espiritual não grita, não ameaça, não se vinga. Ela apenas funciona. Funciona hoje, funciona amanhã, funciona depois da morte, porque a morte não apaga a consciência. Ela apenas retira os disfarces. E é depois da morte que cada espírito se encontra com aquilo que construiu dentro de si. Ao longo deste vídeo, vamos falar do umbral com seriedade, sem fantasia, sem romantização, sem terror religioso. Vamos falar do que acontece quando alguém banaliza a dor, do que acontece quando a empatia é substituída pela crueldade e do que acontece com os inocentes que sofrem, como o cachorro-orelha. Mas antes de avançar, é importante dizer algo com toda clareza. Este vídeo não é para atacar pessoas, é para despertar consciências. Porque quando a sociedade começa a relativizar a crueldade, ela prepara o terreno para coisas ainda piores. E a espiritualidade nunca foi conivente com isso. Existe um erro espiritual antigo, silencioso e extremamente perigoso. O erro de acreditar que a vida animal vale menos. Esse erro não nasce da maldade. Nasce da ignorância espiritual e da conveniência humana.
Durante muito tempo, ensinou-se que animais seriam espíritos inferiores, quase mecanismos biológicos sem importância moral. Mas essa visão não se sustenta diante de uma espiritualidade séria, consciente e madura. Animais não são objetos, não são descartáveis, não são degraus para a crueldade humana. Eles são vidas inocentes em processo evolutivo, dotadas de sensibilidade, percepção, vínculo e memória afetiva. A espiritualidade não mede o valor da vida pela inteligência racional. Ela mede pelo grau de inocência. E é aqui que muitos se confundem. Um animal não possui a mesma complexidade moral que um ser humano, mas exatamente por isso não pode ser responsabilizado por nada. Ele não manipula, ele não engana, ele não escolhe ferir, ele apenas existe. E ferir quem apenas existe, sem defesa, sem ameaça, sem malícia, é uma das maiores violações da lei espiritual. Quando alguém agride um animal indefeso, não está apenas machucando um corpo físico, está quebrando um princípio universal, o respeito à vida que não sabe ferir de volta. É por isso que a espiritualidade observa com tanto rigor os crimes contra animais. Não porque o animal seja mais importante que o humano, mas porque a inocência é um valor espiritual absoluto. Onde há inocência, a responsabilidade de quem fere é total. O cachorro Orelha não representava perigo, não ameaçava, não atacava, não impunha risco. Ele apenas existia naquele espaço, confiando na convivência humana. E confiança no plano espiritual é algo sagrado. A espiritualidade entende perfeitamente a diferença entre sobrevivência e crueldade, entre defesa e violência gratuita, entre necessidade e sadismo. Quando não há necessidade, quando não há defesa, quando não há risco, qualquer agressão se torna registro profundo no espírito de quem pratica, porque o espírito sabe. Mesmo que a mente racional tente justificar depois, o espírito sabe exatamente o que foi feito. E aqui precisamos dizer algo que muitos evitam dizer. Quem começa ferindo animais não começa do nada. Começa porque já houve um processo de dessensibilização interior. A empatia foi desligada, o limite foi cruzado, e isso nunca é pequeno espiritualmente. A espiritualidade não olha para esses atos com indiferença. Ela não relativiza dizendo, era só um cachorro. Essa frase, inclusive, é uma das mais perigosas que um espírito pode carregar. Porque quando alguém diz, era só um cachorro, o que está dizendo na verdade é, a dor do outro não importa para mim. E essa vibração, a indiferença diante da dor, é uma das chaves de acesso às regiões mais densas do plano espiritual. Não por castigo, mas por afinidade. Espíritos que perdem a capacidade de se comover com o sofrimento alheio não suportam ambientes de harmonia, de empatia e de paz. Não conseguem respirar ali. É por isso que a espiritualidade trata com tanta seriedade atos como esse. Não pelo corpo do animal em si, mas pelo estado interior de quem escolheu ferir. O cachorro Orelha simboliza algo maior do que um caso isolado. Ele simboliza o ponto exato onde a consciência humana decide se ainda reconhece o valor da inocência, ou se já começou a banalizar a dor. E sempre que a dor é banalizada, algo muito sério começa a acontecer no plano invisível. Porque o espírito passa a se afastar daquilo que o sustenta em regiões mais elevadas. A empatia, o respeito e a capacidade de sentir o outro. Esse afastamento não é imediato, mas é inevitável. E é por isso que precisamos falar desse tema com clareza, sem relativizar, sem suavizar, sem romantizar. Animais não são menos vida, são vida sem malícia. E ferir a vida sem malícia é algo que a lei espiritual jamais ignora. Existe uma confusão muito comum quando casos como o do cachorro Orelha vêm à tona.
Uma confusão que mistura justiça humana com lei espiritual e acaba distorcendo ambas. A justiça humana precisa trabalhar com critérios objetivos: idade, maturidade legal, tipificação de atos. Ela faz o que pode dentro de um sistema limitado. A lei espiritual, não. A lei espiritual não se baseia em documentos, registros civis ou convenções sociais. Ela se baseia em algo muito mais simples e muito mais profundo: consciência. Consciência é a capacidade de perceber o efeito do próprio ato sobre o outro. É saber que o outro sente dor. É reconhecer medo, sofrimento, fragilidade. É entender que aquilo não deveria estar acontecendo. E quando essa consciência está presente, a responsabilidade espiritual também está. A espiritualidade sabe perfeitamente diferenciar uma criança pequena, que age por impulso e imitação, de um adolescente que já entende dor, consequência e limite. Ela não confunde inocência com conveniência. Quando alguém sabe que está machucando, quando percebe o sofrimento do outro, quando escuta pedidos de parada, gritos, sinais claros de dor, e mesmo assim continua. Isso não é ausência de consciência, é escolha consciente de ignorá-la. E essa escolha é registrada. Não existe esquecimento espiritual, existe memória profunda. Muitos tentam aliviar esse tipo de situação dizendo: mas eles vão se arrepender no futuro. Sim, podem se arrepender, mas arrependimento não apaga automaticamente a consequência espiritual. O arrependimento sincero inicia um processo de reparação, mas o registro do ato continua existindo até que haja aprendizado real. E aprendizado real não acontece com justificativas externas. Acontece quando o espírito é obrigado a sentir o peso daquilo que causou. É importante entender isso com maturidade. A espiritualidade não está interessada em punir. Ela está interessada em ensinar. Mas o ensino espiritual é direto. Não é simbólico. Não é teatral. Quem escolhe ferir um ser inocente aprende cedo ou tarde o valor da dor que causou. Não como vingança, mas como consciência ampliada. E aqui precisamos quebrar outro mito perigoso. O mito de que a idade biológica protege o espírito das consequências. Não protege. A idade pode atenuar consequências humanas. Não anula a vibração do ato. O espírito não se esconde atrás da idade do corpo. Ele carrega consigo a vibração das escolhas feitas. E é essa vibração que define onde ele consegue estar após a morte. Regiões de paz, harmonia e amparo espiritual não são acessadas por quem perdeu o respeito pela dor alheia. Não por castigo, mas por incompatibilidade. A luz não acolhe quem se afastou deliberadamente da empatia. E isso precisa ser dito com clareza, especialmente em uma sociedade que tenta transformar tudo em relativização moral. A crueldade consciente não é um erro da juventude, é um sinal de alerta espiritual profundo. O caso do cachorro-orelha não expõe apenas um ato isolado, ele expõe um ponto de ruptura, o momento em que alguém escolhe ignorar completamente a inocência do outro. E quando isso acontece, a espiritualidade não fecha os olhos, ela registra. Ela acompanha, ela conduz o aprendizado, mesmo que seja doloroso, porque não existe evolução sem responsabilidade e não existe responsabilidade sem consciência. Este não é um discurso de ódio, é um discurso de verdade. E a verdade espiritual, às vezes, dói mais do que gostaríamos, mas ela liberta. Existe muita confusão quando se fala em umbral. Parte dessa confusão vem da religião, parte vem do medo, parte vem da tentativa de suavizar aquilo que incomoda. Por isso, antes de qualquer coisa, precisamos ser absolutamente claros. O umbral não é um castigo criado por Deus. Não é um tribunal com juízes. Não é uma punição teatral para assustar consciências frágeis.
O umbral é consequência vibratória. Ele existe porque nem todos os espíritos conseguem permanecer em regiões de equilíbrio, harmonia e paz logo após a morte. E o motivo é simples: a vibração interior não permite. O plano espiritual não funciona por mérito declarado. Funciona por sintonia real. Cada espírito, ao deixar o corpo físico, leva consigo exatamente aquilo que construiu internamente: suas emoções habituais, seus padrões mentais, sua relação com a dor do outro. Não se leva aparência, não se leva status, não se leva discurso moral, leva-se consciência. Quando alguém banaliza a dor, quando perde a empatia, quando normaliza a crueldade, algo se desorganiza profundamente no campo vibratório desse espírito. E esse desajuste impede a permanência em planos de luz. Não porque alguém impede a entrada, mas porque o próprio espírito não suporta aquela frequência. A paz incomoda quem se acostumou à violência interior. A harmonia gera desconforto em quem dessensibilizou o coração. O umbral surge exatamente aí, como um ambiente compatível com estados de consciência fragmentados, densos e emocionalmente desorganizados. E aqui é importante dizer algo sem rodeios. Espíritos que cometeram crueldade consciente contra inocentes não despertam em regiões elevadas. Não importa a idade do corpo que usaram, não importa o discurso posterior, não importa o arrependimento superficial. O que define o destino imediato é a vibração real do espírito no momento do desligamento. E a vibração de quem feriu por prazer, por indiferença ou por desprezo à dor é pesada, muito pesada. O umbral não pune, mas também não protege. Ele é o ambiente onde o espírito é obrigado a encarar aquilo que se tornou, sem anestesia social, sem justificativas externas, sem distrações humanas. Ali não existe fuga para a própria consciência. E isso é o que mais dói. Não há tortura imposta. Há convivência com o próprio campo emocional. Quem banalizou a dor passa a conviver com atmosferas densas, carregadas de culpa, angústia, medo e vazio. Não porque alguém decidiu assim, mas porque é isso que ele carrega dentro de si. É preciso desfazer outra ilusão comum. O umbral não é um lugar para pessoas más, é um lugar para consciências desalinhadas. Muitos espíritos não se consideram maus, mas isso não altera a vibração que construíram. A espiritualidade não julga intenções declaradas. Ela responde a estados internos reais. E estados internos moldados pela crueldade, pela indiferença e pela quebra da empatia não se sustentam em regiões de equilíbrio. No caso do cachorro-orelha, estamos falando de uma crueldade dirigida a um ser absolutamente indefeso, sem ameaça, sem risco, sem justificativa. Esse tipo de ato cria um registro espiritual profundo. Não é algo que passa com o tempo. Não é algo que se esquece. É algo que exige aprendizado real. E o aprendizado real, muitas vezes, começa em ambientes difíceis. Ambientes onde o espírito precisa sentir, compreender e elaborar o impacto daquilo que fez. O umbral é pedagógico, não punitivo, mas sua pedagogia é dura. E aqui está o ponto que muitos não gostam de ouvir. Quem escolhe ferir inocentes, escolhe também enfrentar consequências espirituais densas. Não existe atalho moral, não existe desculpa vibratória, não existe imunidade espiritual. A morte não apaga nada, ela apenas retira o corpo que escondia a consciência. E é nesse momento que cada espírito se encontra com a verdade de si mesmo. Agora é importante respirar. Porque depois de falar de responsabilidade, consequência e umbral, muitas pessoas ficam com uma pergunta silenciosa no coração. E o orelha? Ele sofreu? Ele levou essa dor com ele? A resposta espiritual é clara, direta e reconfortante. Não. A espiritualidade não abandona inocentes. Nunca abandonou. Nunca abandonará. Animais vítimas de crueldade não ficam presos à dor,
não revivem sofrimento e não carregam traumas para o plano espiritual. A dor pertence ao corpo físico. Ela é uma experiência limitada à matéria. Quando o corpo se encerra, a dor se encerra junto. O que permanece no princípio espiritual do animal não é o trauma, mas a sensação de cuidado, de amparo e de proteção. É importante dizer isso com todas as letras, porque muitas pessoas imaginam o plano espiritual como uma continuação literal da experiência terrena. Não é. A espiritualidade atua de forma profundamente terapêutica com animais vitimados. O socorro é rápido, o acolhimento é imediato e as memórias de sofrimento são suavizadas e, quando necessário, apagadas. Não há interesse espiritual em perpetuar dor em quem não tem responsabilidade por ela. O cachorro-orelha não ficou preso ao momento da violência. Ele não revive aquilo. Ele não está vagando com medo. Ele foi amparado. O que permanece é aquilo que ele conheceu de melhor, o carinho recebido, a convivência com pessoas que o respeitavam, a energia de cuidado da comunidade que o protegia. Esse é um ponto muito importante. O amor recebido em vida cria um campo de proteção espiritual poderoso. Animais que foram amados, mesmo que por parte das pessoas, levam esse registro energético com eles. E esse registro facilita o socorro, o equilíbrio e a reintegração espiritual. Por isso, quando dizemos que as lembranças de sofrimento são apagadas, não estamos falando de esquecimento no sentido humano. Estamos falando de cura espiritual. A espiritualidade não carrega inocentes para ambientes de dor. Ela conduz para ambientes de recomposição. Em muitos casos, animais passam por verdadeiros centros de cuidado espiritual, onde são reequilibrados, fortalecidos e preparados para seguir sua trajetória evolutiva, sem medo, sem culpa, sem revolta. Eles não precisam perdoar, porque não guardam ressentimento. Eles simplesmente seguem. Essa é uma das maiores diferenças entre o animal e o humano. O animal não cultiva ódio, não alimenta vingança, não se prende ao passado. Por isso, sua recuperação espiritual é rápida. O sofrimento termina aqui. A paz começa depois. E essa verdade precisa ser dita, porque ela acalma, consola e impede que a dor coletiva se transforme em desespero ou ódio. O caso do cachorro-orelha não precisa gerar mais sofrimento. Ele precisa gerar consciência. Saber que Orelha foi amparado não diminui a gravidade do que foi feito, mas impede que a indignação se transforme em algo que a espiritualidade não endossa: o desejo de vingança. A justiça espiritual não se constrói com ódio. Ela se constrói com verdade, responsabilidade e aprendizado. E aqui está uma das verdades mais bonitas e menos conhecidas do plano espiritual. Enquanto o agressor precisa lidar com o peso da própria consciência, o inocente é acolhido, cuidado e libertado da dor. A espiritualidade é firme com quem escolhe ferir, mas é infinitamente amorosa com quem sofre sem culpa. O cachorro-orelha não carrega sofrimento algum hoje. Ele carrega paz. E isso precisa ser dito para que os corações se acalmem, para que a mensagem final deste vídeo cumpra seu verdadeiro papel: ensinar sem destruir. Depois de entender que o cachorro-orelha foi socorrido, acolhido e libertado da dor, surge uma verdade que muita gente prefere não encarar. Enquanto o inocente segue, o agressor fica com o registro, fica com a memória espiritual do que fez, fica com a própria consciência. Essa é uma das leis mais firmes e menos negociáveis do plano invisível. Ninguém foge de si mesmo. No mundo físico, existem distrações, justificativas, rótulos sociais, argumentos legais. No plano espiritual, não.
Lá não existe plateia, não existe narrativa conveniente, não existe versão dos fatos. Existe apenas o encontro direto do espírito com aquilo que ele construiu internamente. Quem feriu um inocente não leva o ato consigo como um episódio distante. Leva como um estado interior. A consciência não funciona como a memória humana, que apaga, distorce e racionaliza. Ela funciona como um campo vivo, vibracional. Tudo aquilo que foi feito com consciência permanece ativo até que seja compreendido, elaborado e transformado. E aqui precisamos dizer algo com clareza, sem suavizar. O peso espiritual de um ato cruel não depende da opinião pública, não depende do julgamento humano, não depende de punição legal. Depende apenas de uma coisa: o grau de lucidez com que foi praticado. Quando alguém sabe que está ferindo, quando percebe a dor, quando entende que poderia parar e mesmo assim continua, esse registro se torna profundo. Não é algo que o tempo resolve sozinho, não é algo que passa com a juventude, não é algo que a morte apaga. A morte não apaga nada, ela revela, ela remove o corpo, as distrações, as desculpas e deixa o espírito diante de si mesmo. É nesse ponto que muitos se surpreendem. Porque o sofrimento espiritual mais intenso não vem de punições externas, vem da autopercepção ampliada. Ver com clareza aquilo que se fez, sentir o impacto do próprio ato, reconhecer a dor causada sem poder desviar o olhar. Isso não é vingança divina, é consciência. E consciência, quando desperta de forma abrupta, dói. Por isso, não adianta desejar sofrimento ao agressor. A própria lei espiritual já se encarrega do aprendizado. Não é nosso papel punir, não é nosso papel odiar. Nosso papel é não mentir para nós mesmos sobre como a espiritualidade funciona. O caso do cachorro orelha nos ensina algo que muitas vezes evitamos ensinar. A sociedade pode relativizar, a opinião pública pode esquecer, o tempo pode passar, mas a consciência não negocia. Ela acompanha o espírito até que haja compreensão real, arrependimento verdadeiro e reparação possível. E reparação espiritual não é pedir desculpas em palavras, é reconstruir internamente aquilo que foi destruído. É recuperar a empatia, é reaprender o respeito pela dor alheia, é voltar a reconhecer o valor da inocência. Enquanto isso não acontece, o espírito permanece preso a estados densos, inquietos, desconfortáveis, não porque alguém o colocou ali, mas porque ele ainda vibra ali. Essa é a verdade que incomoda, mas liberta. O inocente é amparado rapidamente. O agressor precisa atravessar o caminho do próprio aprendizado. E esse caminho muitas vezes começa exatamente onde a empatia foi perdida. Chegando ao final deste vídeo, precisamos olhar para o ponto mais importante de tudo o que foi dito aqui. O caso do cachorro-orelha não é apenas uma história triste. Ele é uma resposta direta a uma pergunta que atravessa a humanidade há séculos. O que acontece após a morte? A morte não apaga escolhas, não apaga consciência, não apaga responsabilidade. Ela apenas encerra o corpo e deixa o espírito diante de si mesmo. Tudo o que foi feito com lucidez continua existindo após a morte, não como lembrança distante, mas como estado de consciência. É isso que muitas pessoas evitam encarar. Quando o corpo cai, não existe mais desculpa social. Não existe idade legal. Não existe narrativa conveniente. Existe apenas o espírito e aquilo que ele construiu internamente. O que acontece após a morte depende diretamente do que foi cultivado em vida. Quem respeitou a vida, quem preservou a empatia, quem reconheceu a dor do outro, tende a despertar em ambientes de equilíbrio, amparo e reorganização. Quem banalizou o sofrimento, quem ignorou a inocência, quem feriu sem necessidade, desperta em regiões compatíveis com esse estado interior. Não por punição, mas por afinidade.
A espiritualidade não funciona por julgamento externo, funciona por coerência vibracional. O cachorro-orelha nos mostra dois caminhos espirituais muito claros. De um lado, o caminho do inocente. Aquele que sofre sem culpa é rapidamente amparado, acolhido e libertado da dor. As lembranças do sofrimento não o acompanham. O trauma não o persegue. O que fica é a paz. Do outro lado, o caminho de quem escolhe ferir. A consciência continua ativa após a morte, carregando o registro do que foi feito. Não existe fuga para si mesmo. Não existe esquecimento automático. Existe aprendizado, muitas vezes difícil, muitas vezes doloroso, mas necessário. Isso é o que acontece após a morte. Não um céu ou inferno arbitrário, mas a continuidade da consciência em ambientes compatíveis com aquilo que se foi por dentro. Por isso, este vídeo não é sobre desejar sofrimento a ninguém. É sobre lembrar que a vida não termina no corpo. Tudo o que fazemos aqui constrói o cenário do depois. Cada escolha, cada gesto, cada vez que respeitamos ou desrespeitamos a dor alheia. A espiritualidade não exige perfeição, mas exige responsabilidade. Responsabilidade por reconhecer que a vida continua. Responsabilidade por entender que não existe ato sem consequência. Responsabilidade por não chamar crueldade de brincadeira. O caso do cachorro-orelha precisa nos deixar uma lição profunda. Se queremos um futuro espiritual mais equilibrado, precisamos começar agora, no modo como tratamos quem é mais frágil, mais indefeso, mais inocente. Porque o que acontece após a morte é apenas o reflexo ampliado daquilo que fomos em vida. Orelha foi amparado. Ele segue em paz. Essa é uma verdade que consola. Mas a outra verdade também precisa ser aceita com maturidade. A consciência não morre. E ninguém escapa do encontro consigo mesmo depois que o corpo se encerra. Meu amigo, minha amiga, agradeço por ter caminhado comigo até aqui. Que este vídeo ajude você a refletir sobre o que acontece após a morte e sobre as escolhas que fazemos enquanto estamos vivos. E eu te espero no próximo vídeo para continuarmos juntos nessa jornada de verdade, lucidez e compreensão sobre a vida além do corpo.